Você se sente estagnado na sua carreira? Você está tocando obra já tem um tempo e você não consegue ver uma melhora, você não consegue enxergar você ganhando mais ou se tornando um coordenador ou um gerente de obra. Você não tem tempo para a sua família. Você trabalha, recebe ligação no final de semana, todo mundo depende de você na obra o tempo inteiro, você não consegue se afastar nem um segundo, você não consegue tirar aquelas férias tão esperadas com a sua família, para você viajar para um lugar incrível, para você levar seu filho, sua filha. Bom, se você se sente dessa forma, eu vou te falar que eu também me senti durante muito tempo dessa forma. Depois que eu comecei a querer mudar, a fazer com que aquela insatisfação se tornasse uma ação, eu comecei a ver que existia uma outra possibilidade. Uma possibilidade que muitas vezes não era nem mencionada na obra. E eu comecei a estudar, eu fiz 2 MBAs e eu comecei a entender que a partir da produtividade, a partir de rotinas, a partir de metas, eu conseguia me tornar mais eficiente. E é isso que eu quero trazer nesse canal para você. Além, obviamente, de um conteúdo bem legal de construção, tá? O canal vai ser focado total em reformas e construção de casa. É a minha expertise. Eu trabalho com isso tem muito tempo, né? Meu nome é André Cardoso, sou engenheiro civil, formado pela PUC Rio de Janeiro. Eu entrei na faculdade de engenharia civil em 2009, eu me formei em 2015. Eu estagiei quase todo o período da minha faculdade, foi um momento muito difícil. Eu acho que quem passa por isso sabe, né, a dificuldade de você ter que trabalhar e ter que estudar. Momentos muito cansativos, mas foram momentos de muito aprendizado. No início da minha carreira eu trabalhei muito tempo com projetos, fazendo desenhos no AutoCAD, no Revit. Eu fiz modelagem 3D no SketchUp, no V-Ray. Então isso me deu uma mentalidade um pouco diferente para me tornar o engenheiro que eu sou. Eu tinha uma visualização do processo muito melhor, uma visualização dos projetos que chegavam para mim muito melhor, né? Em 2014 eu entrei na Odebrecht como estagiário de um condomínio de 7 torres e eu era responsável por uma torre de 8 pavimentos e 2 subsolos. Foi o meu primeiro maior desafio profissional que eu tive. Eu fiquei 2 anos na Odebrecht, eu praticamente entreguei a torre. No finalzinho, quando ia começar a distribuição de chaves para os proprietários, eu acabei saindo da Odebrecht, me formei na PUC e fui morar no Canadá durante 1 ano e meio. E lá eu fiz um curso técnico de construção, que foi a partir daí que eu comecei a enxergar uma outra possibilidade de obra. No Canadá, as obras são muito mais rápidas, são muito mais limpas, são muito mais industrializadas, vamos dizer assim. Tem muita coisa pré-moldada, tem muita coisa que já vem pronta. E isso ajuda na redução de recurso, tanto na mão de obra quanto de material. E isso me deu um alerta muito grande. Só que quando eu estava finalizando o meu curso, 2 amigos da PUC, inclusive, que trabalhavam na Odebrecht, me chamaram para montar uma empresa de reformas. E como eu estava assim, muito animado, né, com a engenharia, estava super empolgado, eu decidi voltar para o Brasil e abrir essa empresa com eles. E eu vou te falar que foi muito legal, mas foi muito difícil, porque a gente não tinha tantos clientes. E como conseguir cliente? Eu acho que isso é o maior desafio para todo mundo, né? Então, do Canadá eu comecei a montar o marketing da empresa, o logo, site, tudo isso eu montei do jeito que eu sabia. E isso é uma coisa que eu quero passar para vocês, gente. Não precisa ser perfeito para ser feito. É muito melhor você fazer e melhorar ao longo do processo. E foi o que a gente fez. Eu só precisava do pontapé inicial para eu começar a minha empresa. Eu precisava ter uma cara profissional para poder vender o meu produto. Como que eu ia vender um produto se eu não tinha um site? Se eu não tinha um e-mail corporativo? Se eu não tinha um logo? Então, eu desenvolvi isso. A gente desenvolveu uma metodologia, né, do que a gente estava pensando em fazer. E a gente começou a correr, bater na porta, ia de prédio em prédio, falando com o porteiro se tinha oportunidade de obra.
E aí surgiu um banheiro aqui, uma cozinha ali, e a gente foi começando a crescer. E no final das contas eu estava tocando 4 obras enormes, completas, de 600 mil reais o orçamento, sem contar marcenaria. E eu me vi sufocado com aquela situação, porque era mais uma vez que eu estava enfrentando uma dificuldade relacionada à produtividade e eficiência. E foi então que eu decidi novamente voltar para o estudo e fazer um MBA. E aí eu fiz um MBA de Gestão Empresarial, Inovação e Estratégia Competitiva, logo quando chegou a pandemia. E eu vou falar que isso fez uma diferença muito grande. Porque, no final das contas, como que a gente pode se diferenciar? E foi isso que eu trouxe no meu estudo. Eu implementei, junto com o estudo que eu fiz um plano de ação da minha empresa que faria a gente mudar totalmente o modo como a gente lidava com obra. E a gente, inclusive, mudou o nome da empresa, porque um dos sócios acabou saindo, e aí a gente teve que mudar o nome. Só que a gente trouxe a bagagem que a gente tinha, as dificuldades e o acerto que a gente tinha, com esse plano de ação que a gente desenvolveu, que tinha mais de 40 itens, a gente foi melhorando e melhorando. E a partir do meio do mês, com a nova empresa, a gente já tinha 4, 5 obras, né? Chegamos a tocar 9 obras simultâneas, eu e meu sócio. Então, assim, sempre procurando melhorar, sempre procurando me diferenciar. Porque existem tantas empresas, existem tantos engenheiros no mercado, que não faz sentido você simplesmente acordar, ir para a obra, seguir o que a obra está fazendo, voltar para casa e não fazer nada, né? Você está avaliando quais são as metas, você está acompanhando o cronograma, você está tendendo a melhorar, você está capacitando a sua equipe. Se você não está fazendo nada disso, ou está fazendo uma ou outra, você precisa repensar. E eu te ajudo nisso. Eu sei que não é fácil. Não é fácil porque eu estou nessa jornada há mais de 8 anos. Mas eu estou aqui para encurtar um pouco o seu processo, não deixar ele rápido, mas fazer com que você escolha os caminhos corretos para evitar o máximo de erro possível. Então, novamente, já clica aqui, comenta o que você quer ver aqui, o que você sente falta, o que você está sentindo de necessidade, de angústia, de insatisfação na sua carreira, que eu vou comentar e eu vou trabalhar em cima disso para você melhorar e para eu melhorar. Bom, continuando com a história, é o seguinte. Eu acabei de fazer esse MBA e eu emendei no mestrado de diplomacia, onde eu fiz um mestrado no Brasil e eu tirei um diploma de Barcelona também, que era gerenciamento de projetos em BIM e Lean. Lean Construction. O Lean Construction, eu acredito que é a filosofia que mais vai mudar nossas vidas. E hoje em dia eu sou um consultor Lean porque eu acredito nisso. E hoje em dia eu capacito engenheiros de prediais, eu vejo o quanto eles evoluem no processo e eu quero trazer isso para essa área tão problemática, que é a reforma e a construção de casa. Eu quero trazer o Lean Construction, junto com toda a experiência, toda a bagagem que eu tenho, eu criei uma metodologia chamada Puzzle, método Puzzle, que nada mais é do que puzzle significa quebra-cabeça em inglês. Como é que a gente pode quebrar o quebra-cabeça dessa obra tão complexa e fazer de uma forma mais simples? Porque o Lean Construction nada mais é do que você simplificar as coisas. Como que a gente pode pensar como o cliente, tendendo mais valor ao cliente? E quando eu digo valor, eu não digo preço, eu digo como que a gente pode entregar um produto de qualidade para o nosso cliente, né? Porque quando a gente fala de construção, a gente fala de sonhos. Quando a gente fala de casa, a gente fala de investimentos grandes, investimentos que duraram, às vezes, 10, 15, 20 anos de guardar para poder fazer uma reforma. Então, nada mais justo do que você ser muito eficiente com aquele dinheiro dele. Nada mais justo do que você entregar o seu melhor para aquele cliente. E, novamente, eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, mas é muito importante vocês estarem com uma cabeça de querer mudar,
e sair desse momento de estagnação, esse momento de estar travado, esse momento de zona de conforto que não te faz crescer para nenhum lado. Então é importante vocês virem comigo nesse sentido para vocês crescerem profissionalmente, porque eu vou trazer muito assunto que é pouco falado, né? Sobre liderança, sobre como ter uma melhor comunicação com o arquiteto, com o engenheiro, com uma equipe de obra, com o próprio cliente. No final das contas, o nosso ramo são sobre pessoas. Você que é um engenheiro de obra, que é um tocador de obra, seja engenheiro ou arquiteto, você depende de pessoas para que o seu negócio funcione. Ou não. Ou você mete a mão e faz toda a obra sozinho. Então, como que você está lidando com essas pessoas? Como você está traçando a meta dessas pessoas? Como você está engajando essas pessoas para vir com vocês? Então, gente, é isso que eu quero trazer nesse canal, tá? Venham comigo nessa jornada incrível que vai ser de abrir a cabeça, mudar essa setagem de que obra é só problema. Sim, vão ter inúmeros problemas ao longo do caminho, mas como que você pode resolver da melhor forma possível? Como que você pode começar a diminuir a quantidade de problemas que você esbarra ao longo da obra e principalmente no final da obra? Quem nunca se pegou no final da obra desesperado, com 1 milhão de gente na obra? Eu já fiz obra com 40 pessoas no final da obra, pagando fogo desesperado para tentar cumprir um prazo, sendo que eu já estava atrasado. Entende, gente? É isso que eu quero trazer para vocês, né? Então, quem está falando aqui é uma pessoa que saiu de uma reforma de um banheiro para uma reforma de 1.000 metros quadrados de um triplex em São Paulo. Um orçamento de mais de 20 milhões de reais. E eu quero trazer as diferenças disso. O que vocês precisam estar atentos? Como eu posso escalar o meu negócio? Como eu posso me destacar em meio a tantas pessoas? Como eu posso ser melhor? Se você se identificou com isso, vem comigo, porque a jornada vai ser longa, mas vai ser muito boa. Eu costumo dizer, quando você vai investir um dinheiro, se você botar de pouquinho em pouquinho, ao final de um ano, você vai ter muito mais. Se você ler 5 páginas de um livro por dia, ao final do ano você vai ter lido às vezes 3, 4 livros. E eu não estou falando para vocês lerem livro, tá, gente? Estou falando um exemplo de que pequenas ações todos os dias geram uma ação enorme no final. Uma oportunidade enorme, um crescimento gigantesco. Tá bom? Vem comigo que essa jornada vai ser incrível.